Classificação dos morfemas. Eu já dei início a esse assunto no vídeo passado, mas naquele vídeo eu apenas mencionei quais são todos os morfemas, ou os principais morfemas, de acordo com este pequeno livro. Eu super recomendo, inclusive, que você leia, se quiser entender um pouco. Morfemas do Português de Walter Cadill. Eu estou na Faculdade de Letras e este é o livro que a professora utilizou no primeiro dia de aula, nos primeiros dias, para a gente entender pelo menos essa questão inicial dos morfemas, o que são eles. Morfema, de modo bem assim, resumido, bem simples, é tudo aquilo que apresenta significado. Então, a menor unidade da palavra com significado é um morfema. E eu já tratei sobre isso, inclusive, nos vídeos passados. Possui significado é um morfema. E aí eu mostrei no vídeo passado que morfema pode ser um radical, pode ser os prefixos, os sufixos, desinências, desinência de gênero, desinência de número, desinência verbal, vogais temáticas nominais, vogais temáticas verbais, vogais e consoantes de ligação, enfim, todas elas que eu não vou mencionar aqui novamente. E no vídeo de hoje eu quero focar apenas no radical. São brevíssimos 2 parágrafos, esse vídeo será bem curto, para entendermos então que o primeiro morfema na classificação aqui deste livro que eu possuo é o radical. E o que é que isso significa? Vamos pensar que estou tratando de morfologia, que é a unidade da palavra. A linguística, ela possui diversos níveis, né? Então, desde o nível fonético, fonológico, morfológico, que já é logo em seguida, semântico e assim por sintático, semântico e assim por diante. Todo texto, toda a comunicação humana, vamos pensar aqui em texto, você consegue analisar a fala também, né? Analisar dessa maneira, da menor unidade, que é lá o fone, depois um fonema, depois um morfema e assim por diante. Eu estou tratando sobre morfologia, que eu estudo, a muito grosso modo, seria o estudo da palavra. Radical. O radical corresponde ao elemento irredutível e comum às palavras de uma mesma família. Vou repetir isso aqui. O que é um radical? O radical corresponde ao elemento irredutível e comum às palavras de uma mesma família. Então, uma palavra que compreende ou faz parte de uma mesma família, você pega essa palavra, vai reduzindo ela, você vai chegar até um momento em que não dá mais para reduzir, porque é aquilo e pronto, que às vezes vem de outras línguas, por exemplo. Então, aquilo é o radical. Considerando-se a série, por exemplo, vamos ver um exemplo então que o autor traz aqui. As palavras da família ferro, ferreiro, ferradura, ferramenta, por exemplo, é o segmento fer, ou seja, F-E-R-R, que, por satisfazer as exigências especificadas, representa o radical. Pega essa palavra, por exemplo, ferro, reduz, você vai chegar a esse radical, F-E-R-R. Ferreiro, da mesma forma. Ferradura, da mesma forma. E ferramenta, da mesma maneira. É assim, então, que se identifica o radical de uma palavra, a partir da comparação. Então, pega-se outras, utiliza-se outras palavras e compara para verificar qual que é o radical daquela família. Devemos evitar a designação de raiz. Agora, outro conceito nesse vídeo, a diferença que existe entre radical e raiz, que são coisas distintas. Devemos evitar a designação de raiz, vinculada à perspectiva diacrônica. Como assinalamos no primeiro capítulo, nem sempre há coincidência entre os enfoques sincrônico e diacrônico. Em comer, o radical é com, da família de comida, comilão, por exemplo, ao passo que a raiz é ed. Bom, aqui nesse texto, nesse parágrafo, o que ele está nos informando é o seguinte: existe a diferença muito clara entre raiz e radical. Radical, ele tem quando você pensa no morfema, que a gente dá o nome de radical, do ponto de vista da perspectiva sincrônica, quer dizer que é nos dias de hoje. Então, sempre que se pensa numa palavra para os dias de hoje, para o momento atual da palavra, que isso é uma perspectiva sincrônica naquele tempo, então há que se usar a palavra apenas ou então o morfema, identificar o morfema como radical. A raiz é quando se resolve descobrir ou entender o antecedente ou então a história por detrás daquela palavra. Tudo que está na história que envolve no surgimento dessa palavra. Então, nesse momento, busca-se o quê? A raiz da palavra. Por isso que tem um enfoque diacrônico, de voltar ao passado, voltar ao tempo e descobrir qual que é a raiz dessa palavra. Inclusive, é nesse texto que ele traz esse exemplo. A palavra comer, o radical é com, porque você faz uma comparação com outras palavras e descobre que das palavras dessa família, o radical é com. Mas, se observar a raiz, a história da palavra, então o radical, ou não o radical, mas a raiz em si é ed. Beleza? Esse é o vídeo bem simples, bem rápido do vídeo que eu queria gravar para o vídeo de hoje, ter uma breve noção.
E no próximo, então, tratarei sobre afixos, prefixos e sufixos. Valeu!